Maurício, uma pessoa bem-humorada consegue ter desempenho máximo ou são duas coisas distintas que não se misturam? Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Será que eu consigo conciliar desempenho com bom humor? Ou são duas coisas distintas? Quando eu tenho desempenho máximo, eu sou sério, seriedade absoluta. Quando eu tenho bom humor, eu estou relaxado, eu não estou preocupado com o desempenho. Não, são duas coisas que você pode casar, né? Agora, o que você não pode é confundir as duas coisas. Você não pode confundir bom humor com ser engraçadinho, né? Tem gente que não tem bom humor, ela é engraçadinha, né? Tem gente, por exemplo, que encontra um amigo que chama José Pereira. E ele diz, e aí Pereira, tem dado muita pera? Encontra com outro que chama Antônio Costa e diz, e aí Costa, tem andado muito de frente? Né? Encontra com um amigo que chama Salgado e diz, e aí Salgado, você tem salgado muita gente? E aí seu Chaves, tem trancado muita porta? Né? Tem aberto muita porta? Quer dizer, a pessoa não tem bom humor, ela é engraçadinha, Os americanos gostam muito de pessoas engraçadinhas. O brasileiro gosta daquela pessoa que tem senso de humor filosófico e psicológico, né? Você deve ter encontrado na sua família aquele parente que quando alguém chega e diz, olha aqui a sobremesa de pavê. Ele é o primeiro a dizer, é pavê ou é para comer? É um engraçadinho, ele não tem bom humor. O senso de humor no desempenho máximo é uma coisa séria, que você pode usar. Aliás, você pode usar desempenho máximo com bom humor, até para você brincar com seus próprios defeitos, né? Eu me lembro de um sujeito que era muito baixinho, mas tão baixinho que quando ele ia falar em público, que ele subia na tribuna ou no púlpito, tinha sempre aqueles que diziam lá do fundo, fique em pé, né? Porque ele era muito baixinho. E ele acabou com essa brincadeira, simplesmente dizendo o seguinte, ele uma vez se aproximou diante do seu público, né? O púlpito ou a tribuna aqui, né? E ele disse, eu vou fazer um discurso grande, um discurso tão grande quanto o meu tamanho. Aí o pessoal riu com ele. E tem aquele pensamento que diz que quem ri comigo não ri demigo, né? Quem ri de mim, né, em geral, não está rindo comigo, né? Quando você faz uma pessoa rir com você, isso é senso de humor, uma coisa lúdica, suave, quando você brinca com seus defeitos. O Abraham Lincoln, por exemplo, dizem que ele era muito feio, né? Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Dizem que ele era tão feio, mas tão feio, que o apelido dele era Rascunho, né? Era tão feio, mas tão feio, que um dia a mãe dele botou ele na fruteira por descuido e sem querer deu mamar para o abacaxi. Diz que ele era feio demais. E um dia ele estava falando na Pensilvânia, né? Discursando, né, retoricamente, triunfantemente, e lá do meio da multidão alguém se levantou e falou, você tem duas caras, você fala uma coisa aqui e fala outra ali, você tem duas caras. E ele simplesmente olhou e disse, pois é, eles estão dizendo aí que eu tenho duas caras, vocês acham que é verdade? E se eu tivesse duas caras, eu ia aparecer em público logo com essa aqui, logo com essa. E o pessoal riu com ele, e quando ri com ele, não ri dele. Você pode brincar com seus defeitos, você pode usar senso de humor filosófico e psicológico, né? Agora, cuidado com aquela brincadeirinha que você usa que não agrada. Quando o cliente diz, por exemplo, tá caro, você diz, tá nada. Tá caro, tá nada. Por que você está falando isso? Isso me faz lembrar a história de dois japoneses, né? Um chamava Takaro e outro Tanada. Em geral, quando você faz uma brincadeira dessa, tá barato, tá nada, tá caro, dizendo que são dois japoneses, o que acontece? A pessoa ri com você, mas ela não compra de você, ela não faz negócios com você. Porque você trocou o senso de humor inteligente pelo engraçadinho bobinho, que não leva a nada. Eu posso dar uma sugestão final para você, né? Por exemplo, quando você comunga com Deus, quando você está com Deus, Deus é paz. O que é a paz? A paz é alegria. E alegria o que é? É bom humor. Quando você está bem com você mesmo, você tem bom humor. Quando você se curte, quando você se transa, né? É uma linguagem da análise transacional, transar-se consigo mesmo, né? Se curtir, gostar de si mesmo. Você tem sucesso em tudo que você faz. Por exemplo, como é que você faz para ser mais produtivo, competitivo e lucrativo? Quando você não tem estresse, você é mais produtivo. Quando você é mais produtivo, você é mais competitivo. Quando você é mais competitivo, você é mais lucrativo. Quando você tem paz,
Quando você tem Deus, você tem paz. Quando você tem paz, o que acontece? Quando você atrai mais pessoas perto de você. Porque os clientes, por exemplo, adoram comprar de pessoas que têm paz. Gostam de ficar perto de pessoas que têm paz. Meu amigo, engraçadinho, nunca mais. Agora, senso de humor, sempre. Lembre-se, o humor desarma a raiva. O humor desvia a agressividade. O humor faz você ter um equilíbrio homeostático melhor. O humor equilibra a pressão arterial. O humor mostra para todo mundo que você está bem. E quando você está bem, é que as coisas acontecem a seu favor.